Pessoal, tudo bom? Que a paz de Jesus esteja nos lares, no coração e na vida de cada um de nós. Hoje a gente está com dois convidados especiais, né, compadre? Amém. E aí, convidados o Júlio, que é o doutor, advogado. Eu estou conhecendo ele agora, mas ele é amigo do Eduardo. E um amigo de profissão, de colega de trabalho, e todos os dois na luta. E o Felipe. Felipe é pastor da igreja. E aí ele anda aí pregando a palavra de Deus, né? Para todos os cantos aí. Então, assim, sejam muito bem-vindos, cada um de vocês. Obrigado. Né? E eu sei que tem muito a somar. Hoje o nosso bate-papo acho que vai ser bastante instrutivo. E graças à participação de vocês. É isso, compadre? E aí nós queríamos que vocês se apresentassem. Né? E eu não sei muita coisa de cada um de vocês. Né? Sei que o meu compadre escolheu a dedo pessoas ilustres, mas Agradeço aí pelo ilustre. mas eu não conheço. Eu não conheço o andar de vocês, a história de vocês. Né? O que o Eduardo me contou é que a história de vocês vão edificar. E já que a gente está aqui, a gente quer escutar a história da história de vocês. Né? Eu acho que tem muito a somar, né, compadre? Amém. Doutor Júlio, uma honra recebê-lo, meu irmão. Eu te conheço e conheço uma certa parte da sua história e eu sei que o Senhor edificou a mim com o seu testemunho. Tenho certeza que o Senhor tem muito a somar com todos nós e com aqueles que estão nos assistindo. Pastor Felipe, o Senhor que dedica a vida ao Evangelho, eu tenho certeza que o Senhor tem uma visão mais profunda do que praticamente eu vou ter. Né? Deus te abençoe por isso, por dedicar a sua vida prazer. a Deus. E eu gostaria, como o Glauco disse, que vocês se apresentassem. Vocês tiram no Paro Ímpar aí, vê quem conversa. Pode ficar à vontade, Felipe. Pode ficar à vontade. Primeiramente é um prazer estar aqui nesse podcast, né? É uma alegria estar aqui. Eu sou o pastor Felipe Diogo, resido aqui hoje em Goiânia, nasci em São Paulo, né? E estamos aqui servindo a Deus, adorando a Deus nessa cidade, pregoando a palavra, que é um compromisso muito árduo, mas gratificante. E é um prazer estar com vocês aqui hoje. Tá bom? Bom, agradecer as palavras, né, do Eduardo. Glauco, não tem tudo aqui que a gente falou, não tem 10% disso aí, mas me sinto honrado pelo convite. Como eu disse para ele, fico até, às vezes, sem saber do porquê do convite, mas naquilo que a gente puder agregar, nunca me furtei, nunca vou me furtar de poder contribuir para qualquer coisa que seja para o bem das pessoas. Meu nome é Júlio Vec, eu sou mineiro da cidade de Cataguases, da Zona da Mata, tenho 52 anos, faço 53, dia 14 agora. Tenho 2 filhos, o Vinícius e o Leonardo, sou casado com a Sheila há 30 anos e viemos aí de uma história, vamos dizer assim, muito nas mãos de Deus, de tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas. E acredito que falar um pouco dessa história é o que o Eduardo me pediu para estar aqui compartilhando com vocês e com quem for nos ouvir aí nesse programa de hoje. Muito obrigado aí pelo convite. Tá certo. Júlio e Felipe, hoje nós estamos aqui para bater um papo a respeito dos ciclos da vida. Nós sabemos que durante a nossa vida nós sempre enfrentamos momentos de alto, momentos desejáveis, momentos que festejamos, melhores, que né? esperamos e que o nosso ego, a nossa vaidade e a nossa sensação, a busca de conforto, logicamente, sempre quer estagnar nesse momento. Nós queremos crescer incessantemente, nós queremos sucesso, nós queremos uma família estruturada, queremos saúde, queremos dinheiro, queremos posses, queremos tudo, o doutor disse tudo. E às vezes nessa busca de querer tudo, a gente esquece que tudo são ciclos. Que tudo são ciclos. O ano se desenvolve em ciclos. O dia se desenvolve em ciclos. O sol vai, o sol vem. Rotina. A vida vai, a vida vem. A criança nasce, ela cresce, ela reproduz, ela envelhece, ela morre. Tudo é em ciclo.
mas eu não quero aceitar o ciclo. Eu quero viver o apogeu. E o duro é que até lá na escola eu lembro meu professor da 6ª série dizendo que o apogeu a gente só conhece depois do fracasso, porque o apogeu é o ápice. E se você está no seu ápice, você não acha que você está no ápice, você acha que você vai seguir mais adiante. E é claro que nós buscamos sempre crescer, porque essa é a natureza humana, mas como lidar com as frustrações? Como lidar com os fracassos? O que eu, Eduardo, vou fazer quando vier a frustração na minha vida? Quando alguma coisa der errado? Quando eu me sentir incompreendido? Quando eu me sentir injustiçado? Quando eu sentir que aquilo que eu tanto desejava não aconteceu e eu tiver ainda uma expectativa mesmo falsa que meu ego pode me pregar, que nunca vai vir a acontecer? Quando eu ficar com medo de ficar sozinho? Quando eu me sentir menos que os outros? O que eu vou fazer? Quem vai me dar o apoio? Quantas pessoas estão agora ouvindo nós, assistindo a gente, que pode estar passando por esse momento e acha que não tem mais salvação? Que seja por um divórcio, que seja por uma traição, que seja por dívidas, que seja por alguma doença. Uma perda, né? Uma perda. E eu gostaria de pôr à mesa. Todos nós já passamos momentos, ou pode ser que até esteja passando, que exige um preparo emocional. E o que nós usamos para vencer esses momentos? É o que eu gostaria de pôr aqui para vocês hoje, para a gente conversar a respeito. Bom, se os colegas aqui me permitem, eu vou iniciar aqui respondendo, tentando, né, Eduardo, contribuir com o tema, de que, assim, para mim, para minha vida, sempre, eu não vou dizer assim que foi uma vida de sofrimento, porque não foi. Mas a gente morava em Cataguases, morei lá até os 11 anos de idade, até então uma vida de uma família normal, sem riquezas, mas sem pobreza, vamos dizer assim. E por uma fatalidade lá, uma situação com meu pai, a gente acaba perdendo ele, de certa forma, e perdendo tudo aquilo que envolvia o contexto da nossa vida. Perdendo amigos, perdendo parentes, perdendo casa, enfim, toda a situação que a gente tinha de tranquilidade, a gente perdeu tendo que mudar para uma cidade onde a gente não conhecia ninguém, onde minha mãe colocou a gente dentro de uma boleia do caminhão, jogou as coisas ali e vamos com Deus. Né? Isso com 11 anos de idade, a gente chegou nessa cidade. A cidade, no caso, chamada Divinópolis, em Minas Gerais também, próximo a 100 quilômetros de Belo Horizonte. E lá, depois desses fatos, a vida da gente mudou para a gente viver uma realidade que a gente até então não conhecia. Então, assim, enquanto as crianças brincam de bicicleta, você não tem bicicleta, você tem que pedir. Enquanto todo mundo vai para o clube, você não vai para o clube, porque você não tem, então você, de repente, tem que nadar numa piscina que você paga um valor X para nadar. Enquanto todo mundo lancha um lanche gostoso, você não tem e fica com vontade para pedir um pedaço, enfim. Situações essas que só para contextualizar de que a história, aí você vai entregar jornal, você vai vender fruta, limão na rua, e esse contexto todo de vida acaba te trazendo para falar o seguinte: de repente você nem merece algo melhor, de repente você está onde você tem que estar. E eu não estou aqui para falar de um contexto que às vezes você vai dizer assim, mas você com 11, 12 anos, você já mentalizava que aquilo ali, dentro do contexto de Deus para a sua vida. Não é isso, eu estou falando da questão da visão do Júlio lá com 11, com 12, com 13, e com aquilo que acontecia comigo. E, de uma hora para outra, a situação vai se tornando, vai acontecendo as coisas na sua vida que você se vê com uma oportunidade de emprego. Aquela oportunidade de emprego, você vê as pessoas fazendo faculdade, você vê um advogado, você vê um engenheiro, você vê um médico, você vê aquilo tudo, assim, cara, e eu? E eu vou continuar não desmerecendo que a função de departamento de pessoal que eu trabalhei por muitos anos, eu vou trabalhar com departamento pessoal o resto da minha vida, eu vou ficar
num setor específico o resto da minha vida. E uma questão muito absurda de oportunidade de ter que passar primeiro, porque não tinha preparo, não tinha aquela oportunidade toda, mas passei no vestibular e tinha que rodar 7 horas de um ônibus todos os dias para ir para o trabalho, voltar e ir para o estudo, saindo 4h30 da manhã de casa, vai para trabalhar, volta, chega, vai para a faculdade, chega em casa 11h30, meia-noite e acorda 4 horas para poder ir de novo para Belo Horizonte. Enfim, foram assim os 5 anos da faculdade. Depois disso tudo, falando de dificuldade dessa questão, você vai vivendo esses ciclos. Aí as coisas vão melhorando, você se torna advogado, e aqui para nós que exercemos essa função, né, Eduardo, infelizmente a arrogância, a prepotência de muitos dos nossos colegas da advocacia se veem como diria um antigo patrão meu, como se ele tivesse subido numa folha de papel. Ou seja, ele está no mesmo lugar, na mesma altura, mas ele se vê maior do que os outros. Ele se vê diferente dos outros. E isso a vida me ensinou que não existe. Nós somos aqui, indiferente de pastor, advogado, não sei a função do Glauco, o que ele faz na vida, mas merece, é a mesma coisa, é o mesmo respeito, é o mesmo conhecimento de vida e de valor, né? E que se amanhã a gente adoece, você está do mesmo jeito que eu, meu irmão. Você também. E você e qualquer um de nós que está ouvindo aqui, de repente você pode ter mais recurso, buscar um hospital melhor, um médico melhor, uma melhor situação. Tá bom, mas na hora que for a sua vez, você vai embora, rico, pobre, 7 pau para debaixo da terra e acabou a conversa. Né? Então, chegada aqui uma situação, para não me estender muito, né, que eu já estou falando demais. Tá certo, é isso mesmo. Um desses pontos, desses ciclos da Felipe Glauco, foi quando eu, numa rodada de amigos, como a gente está aqui, só que a gente estava num barzinho em Divinópolis, desses amigos de infância, que é médico, lançou um desafio, uma brincadeira, falando assim, gente, vamos fazer exames médicos aqui, todos nós 4, e daqui 2 semanas a gente volta aqui. Quem tiver com os resultados piores, paga a conta. E virou aquela zoeira, aquela brincadeira, tudo. Beleza, bora. Fomos fazer os exames. Aí eu fiz. No outro dia que eu fiz o exame, me ligaram falando que era do laboratório. Eu já imaginei, cara, é o Ezio, meu amigo, falando para poder modificar alguma coisa no exame, de brincadeira. Aí falou, deu um problema aqui no exame do senhor, o senhor poderia vir aqui para repetir. Eu falei, tá, pode deixar. Tô indo aí. E não fui nada, né? Aí sentamos na mesa, estamos lá vendo os resultados, aí esse amigo vira e falou assim, ó, Júlio, tem um exame seu aqui que está muito alterado, cara. Falei, como assim, muito alterado? Falei, tá muito alterado, o exame seu aqui do fígado aqui, o normal seria 100 e poucos, deu 4.000. Falei, mas e aí? Até me ligaram do laboratório, eu pensei que fosse você. Falou, não, e você não voltou lá, eu falei, não voltei. Falei, cara, vamos olhar isso aí direitinho. E aí meio que o clima já mudou um pouco, o contexto da história já mudou, e dali para frente veio um ciclo, acho que o mais pesado, de que mostra tudo o contexto que eu estou dizendo, de que você não determina nada, né? Quem determina é o homem lá em cima. E aí eu fui, ficou constatado que eu tinha hepatite C, apesar de nunca ter usado droga ali, agulhas, aquelas coisas todas que o médico veio me perguntar, e aí nem imagino onde que eu peguei. E dali, meu amigo, a vida simplesmente mudou, né? Mudou no sentido de que você pode morrer, as pessoas que têm essa doença, a depender do tratamento, não é 100% de você se curar e tudo mais. E aquilo tudo que a gente diz sempre, fulano tira férias, eu não tiro férias, o negócio comigo, eu não paro, eu sou agitado, eu sou isso, eu sou aquilo lá. Aí vem a pessoa lá em cima e fala assim, para.
E o pare aqui, gente, é um pare de verdade. Uhum. É um pare raiz, né? Que, tipo assim, eu não conseguia subir 4 vãos de escada sem parar para descansar. 4 degraus, né? Vamos dizer assim. Então, subia 4 degraus, parava a água, respirando e tal, tomando aí 18 comprimidos por dia e 4 injeções na semana, com o estado de nervo todo debilitado. E aí vem essas questões que a gente está dizendo aqui agora, de você se revoltar, de você dizer assim, vou parar com isso, vou morrer mesmo, tudo aqui que não posso fazer, vou ficar dentro de casa o dia inteiro, a noite inteira, minha vida acabou, meus amigos não sei o quê, e aos poucos eu posso dizer para vocês aqui que foi um ano que eu poderia dizer assim, tirando o contexto da doença, que não tinha jeito de sair fora, mas foi o ano mais produtivo para mim. Foi o ano em que a minha fé aumentou mais, foi o ano que eu estive mais próximo de Deus, foi o ano em que eu via coisas que antes eu não dava tanto valor e que eu passei a dar. Então, assim, às vezes, nesse momento, pegando a fala do Eduardo, de quem estava vivendo um momento difícil, de quem perdeu alguém, de quem está desempregado, de quem está numa situação vulnerável, de quem acha que já fez de tudo, já esforçou tudo e nada muda, pode acreditar que muda, vai acontecer, uma hora acontece, como aconteceu para mim, aconteceu para tantos, vai acontecer para você. Tenha fé, tenha temor a Deus, acredite que aquilo que você faz de bem na sua vida, seja lá qual for a sua crença. Hoje nós estamos aqui com um evangélico, um espírita, um católico e evangélico também. Então nós estamos perdendo, viu? Mas enfim, onde a gente vê que a questão não é a religião que você acredita, mas assim no Deus que você crê e que você coloca a sua vida, colocando ela à disposição dele, porque tudo aquilo que eu já poderia ter passado de não adquirir de oportunidades de se ter e eu não teria, de acordo com aquilo que aconteceu na minha vida, eu tenho. Conheci um cara igual o Eduardo, cara. Conheci um cara igual ele, de tanta gente que eu poderia ter chegado aqui em Goiânia. Tem 8 anos que a gente está aqui, eu pulei um pouco aí da história, né? Mas contextualizando o fato certo, de tantos os advogados que eu conheci aqui, a história do Eduardo sempre vinha uma história de ele sempre passando muita emoção, né? Ele muito amoroso com as coisas, muito sincero e muito transparente, e a gente se identificou muito, apesar da relação, inclusive, de trabalho ser muito firme, de cobrança e forte, e a gente conseguindo alcançar os objetivos da gente. Então, acho que de testemunho que eu me lembro aqui, depois tem algumas passagens que eu vou deixar os outros convidados falarem, os colegas falarem, porque senão só fico eu aqui, mas algumas situações aí que muita gente fala que não acredita em milagre. Então. E comigo, eu posso dizer assim que eu obtive o meu que foi a cura. Eu sou curado da hepatite C, eu não tenho nada, graças a Deus. Amém. E, além da cura, alguns episódios que aconteceram durante esse tratamento aí de 1 ano. 1 ano dentro de casa. Quieto. Mas uma pergunta que não quer calar. Quem pagou a conta? Cara, quem pagou a conta? Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira na hora. Eu te falo assim, eu acho que o Ézio, que é o médico do caso, a gente nem voltou. Mesmo? Não voltamos para isso, que onde a gente voltava simplesmente quando a gente reunia, o negócio foi tão pesado, porque você acaba assim, as pessoas pensam assim, porque eu estou doente. Eu te confesso que, por exemplo, eu fui entrar num furor, a convite da casa de um amigo lá que estava lá assim, e na hora que a pessoa falou assim, que o fulano falou que você está doente. Eu falei assim, eu estou com hepatite C. A moça saiu de dentro do furor, que estavam as pessoas lá. E ela falou para as pessoas, sai que ele está doente.
Então, assim, você vê que as pessoas, às vezes, por desconhecimento, Aham. né, por não saber, porque, pô, se eu tenho algo que é transmissível, eu não vou entrar Nem estaria no lá. negócio daquele. Eu não estaria ali para expor ninguém, até mesmo porque aquilo que eu não queria para mim, eu não desejo para ninguém. E aí, eu acho que a conta foi paga o dia que a gente pegou o exame dizendo que eu não tinha nada, que eu estava curado. E aí a Foi gente... festa. Ah, meu amigo. Aí quem pagou a conta foi eu. Aí quem pagou a conta foi Esse é o eu. negócio. Mas é o seguinte, sua história, assim, muito, 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 muito bonita mesmo, né? A gente tem algumas histórias semelhantes, né, compadre? Só coincidência, né? Tem algumas histórias semelhantes. Quando eu falo assim, falei com o Eduardo aqui, direcionado, é porque é semelhante à nossa também, né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar, Júlio, você, depois também ao Felipe, o pastor Felipe, tem como? Hoje você é um cara bem sucedido, né? Hoje você lida com muitos empresários, lida com várias pessoas, conhece as pessoas importantes. A minha pergunta é a seguinte: tem como você ser bem sucedido de acordo com os seus clientes, que são grandes empresários, você que é um também bem sucedido, tem condição, uma pessoa bem sucedida financeiramente, conseguir um patrimônio bacana sem estar na presença de Deus? E eu acredito que não. E te falo mais, eu não diria nem só o patrimônio, eu acho que qualquer coisa que você pretenda, que você almeje, sem essa questão de você ter Deus no coração com você, eu acho que você não consegue. E até mesmo porque todas as vezes que você vai se reunir, que você vai realizar, que você vai vir aqui, que você vai fazer uma audiência pesada, que você vai tratar daquilo ali, eu sempre pedi para que ele me iluminasse, para ele colocasse as palavras certas, para que ele me calasse. Nesse período de doença, Glauco, eu aprendi muito a ficar calado, cara. Suportar. Não está aparecendo, né? Estou falando aqui o tempo todo. Eu tenho que deixar aqui, eu ouvi o Felipe aqui, mas para aquilo que é você achar que você tem que impor, que você tem que mostrar, para quê? Para quê? Às vezes, uma provocação, um gatilho que dispara em você, você tem que se cuidar, você tem que saber o que dispara esse gatilho. Porque, ao invés disso, a pessoa que está tentando fazer com que você dispare, na hora que você a desarma, é uma coisa gratificante demais, que você se sente bem com você mesmo. Então, as oportunidades, respondendo aqui objetivamente sua pergunta, não. Sem Deus, acho que nada de sucesso, e esse sucesso bem sucedido aí é Eduardo, né, com as coisas dele, que fala aí, mas graças a Deus a gente não pode reclamar daquilo que a gente tem, mas que a gente sabe que você ter um bom carro, você ter uma boa casa, você poder ter coisas com quem você não possa dividir, eu preferiria não ter. Você ter uma casa magnífica, ter isso, você não ter quem vá na sua casa, e você está sozinho, eu preferia você ter um barracão, mora você e sua mulher ali, e você vive. Quantas vezes, Glauco, eu já vi gente que mora num lugar complicadíssimo, terrível, a casa... conforto, meu irmão, esquece. E a alegria, e o sorriso, e o abraço que você recebe na hora que você chega. É isso. A água é melhor do que qualquer bebida cara que o cara vai te servir pelo papo e pela conjuntura daquela família que está ali. Ou quando você vai levar uma cesta básica, alguma coisa ali para ajudar, a alegria daquele lugar. Coisa que às vezes você chega em palácios, em casas suntuosas, em gente com tanto dinheiro e não tem. E não tem alegria. Não tem alegria. Eu não lembro de ter visto Eduardo, por exemplo, carrancudo, triste, mal-humorado. E quando tá, ainda vê o que é, que você tá com essa cara aí, cara. O que foi? Que não sei. Não, cadê? Quero o Eduardo de volta, né? Porque a gente se acostuma com essa situação da gente estar bem. Então, eu acho que sem Deus não vamos a lugar nenhum, não. Acho que Deus, ele é a base de tudo, né? Esses dias eu estava
vendo um vídeo e um rapaz humorista, ele começou a perguntar, tem algum ateu aqui? E uma pessoa levantou a mão, né? E ele, naquele humor dele, ele perguntou assim, eu sei que ateu ele tem vários argumentos para dizer que ele não crê em Deus. Mas ele perguntou assim, me fala um argumento. Me dê só um argumento que você tem como base para não crer em Deus. A pessoa falou, Deus eu não vejo. Ele falou assim, e o ar você vê? Então você não crê no ar que você está respirando. Porque o ar também você não vê. Então, assim, Deus ele é a base de tudo. Não tem como pastor falar de Deus, a não ser falando da Bíblia. Exato. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo o que há e o que nela habita. Então, tudo nessa terra é de Deus. Tudo provém de Deus. Então é impossível alguém, um ser humano, ele ser bem-sucedido, ele crescer na vida, ele ser abençoado, se a base dele não for Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. Deus é a base de todas as coisas, de todas. Você quer ter saúde? Deus. Você quer ser bem-sucedido financeiramente? Deus. Quer ter uma família abençoada? Deus. Tudo, Deus está na frente. Nossa amiga aqui, o doutor é católico, mas você viu ele falando? Deus me curou. Amém. Deus me deu essa vitória. Então, assim, Deus é a base de tudo. E é aquilo que o senhor estava falando, como vencer Deus em primeiro lugar. E às vezes é igual o senhor falou, doutor. Às vezes nós começamos na crise dar valor naquilo que nós temos na mão. É isso. Porque às vezes nós, Eduardo, Glauco, a gente dá mais valor no que está faltando do que aquilo que nós temos na mão. Quando ele estava na crise, ele falou assim, opa, eu tenho fé ainda, eu vou usar essa fé, o que eu tenho na mão. Então as pessoas que estão nos ouvindo agora, eu acho que um dos primeiros passos para vencer a crise é ter Deus. Depois, usar aquilo que você tem na mão. O que você tem na mão? Sempre sobra alguma coisa. Sempre se tem alguma coisa. Deus nunca trabalhou com o que se falta. Deus sempre trabalha com o que se tem. Usa o que você tem na mão. Felipe, mas eu já perdi quase tudo. Quase tudo não é tudo. Você tem na mão. Alguma coisa você tem. Deus chega para Moisés e fala, Moisés, o que você tem na mão? Só tem um cajado. Então toca na rocha, a água vai sair. O que tem na mão? Não, só tem um cajado. Toca no mar que o mar vai abrir. O que tem aí? Só tem 300. Opa, os 300 mas não vai vencer essa batalha. E aí, Davi, o que tem? Só tem uma pedrinha. Não, com essa pedrinha nós vamos matar esse gigante mesmo. Porque Deus trabalha com aquilo que nós temos na mão. Então, o segredo para as pessoas é, trabalhe com o que você tem na mão. Felipe, eu tenho saúde. É com essa saúde que Deus vai te dar vitória. O doutor tinha perdido a saúde, mas tinha fé. É com essa fé. Deus curou ele. Acabou. Amém. Então, eu acredito muito que esse podcast vai edificar muita gente que está assistindo a história do doutor, que me impactou demais. É um grande testemunho. Com certeza. E nessa pergunta do Glauco, eu confesso que eu tenho, às vezes, até uma opinião divergente aqui que eu vou apanhar nessa mesa. Quando eu paro para avaliar o que é riqueza, eu, Eduardo, ninguém tem que concordar comigo, é só minha opinião, eu entendo que ela está desvencilhada a Deus. Embora seja pesado o que eu estou dizendo, a prosperidade jamais vai se afastar de Deus. Agora, a riqueza, ela pode se afastar de Deus. É porque a minha pergunta foi financeira. Riqueza. A riqueza, ela advém de matéria. A matéria eu posso conseguir com a força dos meus braços. Sim. Eu posso conseguir, mas é o tanto que é engraçado. Porque mesmo eu buscando a riqueza longe de Deus, eu vou ter que usar o atributo que é presente de Deus para mim. Quer eu queira, quer eu não queira, quer eu tenha conhecimento ou não disso, que é a fé. A fé Deus deu porque nós somos parte dele. E até nessa questão de buscar com os meus braços, Eu te quebra um.
Eu acho que não tem jeito, Eduardo. E se Deus não te der força nos braços? Amém, irmão, amém. Exato. Mas o negócio é que ele dá. Deus Sim. não reivindica louvores. Sim. Eu posso ser um ateu, eu posso ser revoltado com Deus. Se eu pôr no meu coração que eu vou cumprir um propósito e alcançar um objetivo financeiro, a misericórdia dele é tão grande que ele morreu também por mim, que estou rebelde e afastado dele. Ele vai permitir que eu receba. Ele vai honrar as ações munidas pela minha fé. Agora, a saciedade daquilo sem Deus eu nunca vou ter. É outra coisa. É Porque, na diferente. verdade, Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Certo, De querer ou não. certo. De fazer ou não. Eu lembro da passagem do filho pródigo. O filho pródigo, o pai falou, pai, me dá tudo. Amém. Me dá tudo que eu tenho direito. Dá a minha herança. O pai não questionou. O pai deu. Só que, num versículo a Bíblia diz, e o pai deu tudo. E no outro a Bíblia diz, perdeu tudo. Porque uma coisa é você tá com o pai, outra coisa é você tá sem o pai. E você sabe o que eu acho interessante? É que a riqueza, ela é indiferente. É verdade. Esse é um recado que às vezes a gente experimenta quando vive momento de abundância. A riqueza é indiferente. Se você tem um carro popular, quando você comprou ele, você deu glória. Passou um mês, é um fardo. Você olha para a caminhonete. Aí você vai lá e compra a bendita caminhonete. É verdade. Aí depois de uma semana, você amola do arranhão, do IPVA, do seguro, do povo pedindo você carregar alguma coisa. Tudo que é matéria, ele não vai te saciar. E qual que é o problema? Que nós buscamos saciedade na riqueza. Aí eu quero ter uma fazenda maior, eu quero plantar mais hectares, porque eu quero ver as coisas funcionar. Cara, despertar, crescer, isso é dom de Deus. Agora, o que te alimenta para isso? Entendi o seu ponto. Certo. Quando você diz que, de repente, não é uma questão da consequência. É porque a pergunta do Glauco veio específica para uma questão de aquisição de coisa, de ser bem-sucedido. Certo. Assim, e a resposta foi para ele nesse aspecto. Certo. Eu não divijo de você no que diz respeito a você dizer assim, eu posso não ter, estar na presença, ter Deus na minha vida e trabalhar duro e conseguir o que eu quero. Então, quanto a isso aí, eu entendo o que você diz e, de fato, a gente vê várias pessoas, como você citou aí a questão da pessoa, ela não acredita, ela não tem Deus ali, ela é ateia, o ateu, e tem a vida dela. Agora, o que eu concordo com você, Eduardo, é que a questão de bens materiais não te trazem a felicidade, não te trazem a satisfação plena. Isso aí eu concordo. Eu concordo porque fica claro para a gente, pelo menos para mim, que é muito a felicidade ali, a alegria é uma coisa, né? Você fica alegre. Felipe, você tá aqui o seu carro, zero, importado, tal. Você não vai ficar feliz? Vou ficar feliz. Eu recebo. É alegria, isso. Eu recebo. E tal. Nossa, isso aqui, que alegria e tal. Não demora muito. Você tem que pagar o IPVA do carro importado e ele eu não sei quantos mil. Tá louco? Não tem isso. Você diz, pois é, né? É isso aí. O combustível é 1,5 km que faz pelo litro. Gente, aí parei lá, assim, naquele lugarzinho que eu sempre fui ali, passa um... Meu Deus do céu! Tem que vender. E são só exemplos aqui que a gente dá, porque, de fato, a questão da felicidade, da satisfação de você ter ali um nível de satisfação, de se sentir completo com aquilo ali que você tenha, seja Vou te contar uma história aqui, rapidinho, que ao longo desses anos todos lá, assim, em Divinópolis, não tinha um caso no carro que você entra no carro, faz a viagem, aproveita os negócios ali e tal, beleza. Você volta para casa, a viagem foi legal, a viagem foi boa, correu tudo bem, beleza. Tem um caso que minha família não esqueceu. Nós saímos para poder... a gente ia para o clube de favor com um colega que ia tirar o convite, entramos num ônibus, no coletivo, com aquele tanto de coisa dentro, com a sacola, isso e aquilo, uns lotados, e aquele negócio até chegar na frente, onde ia chegar no clube, o povo não dava licença para a gente passar e tal, e na hora que saiu ainda tinha
um bêbado ainda que ainda passou mal e vomitou em cima de mim numa catar desse cara. A história virou aquela risaiada, aquela... Nunca esquecendo dessa história. Qualquer coisa que a gente lembrava do clube, daquela história. E passamos um dia e tal, mas marcou. E não tinha dinheiro, não tinha um carro de luxo, não tinha um negócio... Então, eu concordo, Eduardo, que as pequenas coisas, as coisas boas, cara, as coisas que você valoriza, nem sempre vão ser as coisas caras, o melhor emprego, o melhor carro. Ele bateu em 2 pontos específicos, né? Riqueza e prosperidade. Exatamente. Riqueza e prosperidade. Ser próspero é você ser bem-sucedido em todas as áreas. Ser próspero é você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. Agora, a riqueza é um ponto específico, né? É material. Riqueza é um ponto específico. Eu acho interessante, assim, a gente define muito, a gente trabalha com pessoas, aí a gente tem uma formação em coach também. Você me perguntou o que eu faço, né? Eu sou farmacêutico, né? E a gente, às vezes, a gente dá algumas palestras, tanto que a gente vai ter uma palestra, eu vou dar uma palestra na Igreja Esperança, que é a igreja evangélica, um senador Canedo, sobre as 7 riquezas. Né? Transforma a sua vida com as 7 riquezas que você pode ter. Entendeu? Então, assim, é só para os varões lá da igreja e a gente vai ministrar isso. E a gente sempre fala que prosperidade, o que é prosperidade? Sim, uma coisa muito simples. É aquilo que você sonha, aquilo que você quer e você consegue. Não, hoje eu quero ir comer pastel. Então, beleza. Então, hoje eu vou pegar minha família e comer pastel. Então, ali eu fui próspero. Eu desejei comer pastel. Eu planejei comer pastel. E eu realizei a minha saída com a minha família comendo pastel. Então, ali é prosperidade. Eu quero fazer uma viagem. Vamos organizar para fazer uma viagem para o Paraguai, para a praia. Se eu realizo essa viagem, isso é prosperidade. Né? Ou eu quero comprar uma bicicleta. Se eu tenho a vontade de comprar a bicicleta e compro uma bicicleta, aí eu fui próspero. Então, prosperidade é isso. É você... O que eu quero fazer? Eu quero fazer isso. Por isso que a gente sempre fala, sonha, né? Deseja. Porque você nunca vai ser próximo se você não desejar nada. Interessante que, assim, cada um tem uma visão, né? A minha visão de prosperidade é só uma palavra, saciedade. É se sentir saciado. Se eu quiser comprar a bicicleta, mas se eu não der conta, mas se eu ficar saciado de não dar conta, eu fui próspero. Essa é a minha compreensão. Agora, logicamente, a máquina, o mundo, ela nos caminha para vincular a tábua. Vamos subir a tábua da prosperidade até onde você tenha tudo que eles querem te vender. É assim que acontece. E como nós conversamos aqui no nosso último podcast, quanto mais você sobe o nível dessa tábua, mais aumenta a insaciedade. Você vê pessoas extremamente prósperas, extremamente ricas materialmente, que estão inquietas, totalmente insatisfeitas, insaciadas. É a situação que o saco nunca enche. Tudo que tem é pouco, porque está mirando o que não tem, igual o pastor falou. Agora, onde que está a saciedade? E um episódio interessante que eu reflito muito a respeito disso é sobre Salomão. Deus deu uma promessa sobre Salomão que ele seria o mais próspero, não o mais rico. E é interessante que há relatos antigos da sequência dos homens mais ricos que já houveram no mundo. Eu não vi Salomão nessa lista. Lá tinha até Gengis Khan, mas não tinha Salomão. E isso vem a casar com o meu coração no sentido que prosperidade não é riqueza. É diferente. Que a riqueza está no bolso da prosperidade, mas a prosperidade nem sempre está acompanhando a riqueza. E é interessante a gente entender isso, porque nesses ciclos de baixa que por vezes nós temos que enfrentar na vida, vai harmonizar com aquela mensagem que Paulo nos deu: tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu vi essa mensagem a primeira vez, eu te juro que eu estufei os peitos e falei assim: cara, eu vou dominar o mundo, porque Deus já me autorizou, que eu vou explodir, é tudo só dar certo, porque eu acolhi essa mensagem no meu coração. Só que aí, às vezes, algumas coisas saem erradas. Algumas coisas no caminho, às vezes, vem uma doença, vem uma fatalidade, vem alguma situação que foge do seu controle. E aí a mensagem, de novo, vem no seu coração: tudo posso naquele que me fortalece. Só que da maneira inversa.
Do mesmo jeito que eu posso dominar o mundo, eu posso ser humilhado. Se eu estiver com aquele que me fortalece. Eu posso, às vezes, deixar de conseguir a bicicleta que você deu exemplo. Mas se Deus estiver comigo, e se ele me saciar, se for da graça dele me dar saciedade na escassez, eu vou estar em paz, eu vou estar próspero. Um exemplo disso é Davi. Davi foi rei em Israel. Davi dominou não sei quantos exércitos, expandiu territórios. E em determinado tempo da vida dele, ele estava preso numa caverna, desejando beber da água de Belém. Nossa, se eu bebesse daquela água. Ele deixou de ser próspero nesse dia? Não. É o mesmo Davi, mas estava num momento de exigência. Mas Deus saciou ele de uma certa forma que um dos soldados pôs a vida em risco para trazer água para ele. Ele derramou água no chão e falou: Deus que me livre de beber uma água que poderia custar a vida de um servo de Deus. Você vê o tanto que os valores são maiores do que os desejos e o quanto nós temos acesso a isso se a gente buscar a ferramenta certa. Né? A gente vê, né, Eduardo? Você ia falar, Glauco? Não, mas pode continuar. Você vê que hoje, infelizmente, a gente está num mundo muito, muito complicado, onde a maioria dos jovens, tudo é a rede social, tudo é aquilo que só mostra coisas boas, que só mostra acontecimentos, realizações e tudo mais. E aquilo só vem a frustrar cada vez mais o jovem de tipo, eu não tenho, eu não consigo, para mim não dá. E até esse conceito, você vê, você é um pai de família realizado com as suas coisas, nós temos uma divergência aqui, nós quatro aqui, de conceito. Uhum. Você imagina para esses jovens aí, você imagina aí para essas pessoas que às vezes, porque tomam um não de uma menina, do namorado, se mata, porque não deu certo, porque não sei o quê, entra em depressão, porque é muita falta de valor, é muita falta de essência, que o mundo hoje está carente. Então, acho que até dentro de um contexto de prosperidade ou de riqueza, acho que antes disso, cara, vem o básico, vem o estar bem, o estar assim, eu estou tranquilo. É a visão que... Eu não tô nem querendo prosperar, não. Eu não estou querendo nem... Eu só estou querendo estar aqui assim, ó. Estou bem, estou aqui e tal, estou aqui no podcast, eu vou embora para minha casa. Eu estou tranquilo, eu não estou na... Eu tenho que ter mais, eu tenho que ser mais, eu tenho que ganhar mais. E isso eu tenho que fazer. Eu vi o Felipe lá naquela igreja, para não sei quantos mil seguidores. Eu tenho que estar... Eu te confesso, eu ainda sou meio neandertal com essa questão de hoje, que a gente vê tanta coisa, quantos seguidores. Coloca o feed que passa, não sei o que, Júlio, mas você não sabe. Cara, desculpa, eu não sei, eu vou ver, eu vou aprender, porque a gente também não pode estar fora disso, porque senão você simplesmente fica excluído de tudo. Mas aquela loucura, aquele negócio, se eu não prosperar, eu tô desesperado. Aí, meu amigo, aí eu acho que não vai ter jeito mesmo de que você, de fato, nunca vai conseguir ter para você uma realização. Não é nem questão de prosperar. É a questão de que você nunca vai estar feliz de verdade. Você nunca vai estar satisfeito de verdade. Para você não serve. A gente vê hoje, e emendando aqui uma situação na outra, eu fui sair com meu filho, com meu sobrinho e um amigo aí, depois de tantos anos aí, para ir na balada, né? Primeira coisa que eu pedi na balada foi uma cadeira. Porque todo mundo estava em pé. Eu falei, eu não consigo ficar em pé, eu quero sentar aqui e tal. E eu estou sentando e estou vendo as situações assim, dos jovens em geral, daquilo ali assim, como diria o Eduardo, né? Às vezes o povo pode me apedrejar pelo que eu vou falar, mas às vezes a mulher já é linda e ela se modifica tanto que você já não consegue, às vezes, ver a beleza nela. O jovem é tão bonito, mas ele faz tantas modificações nele que, às vezes, ele não consegue enxergar a beleza que ele tem.
E dali por diante, onde você poderia estar ali naquele, vendo aquela coisa, aquele ambiente tão bom, você vê às vezes a pessoa se vendo feia ainda. Que, fazendo uma analogia, Eduardo, pela questão de prosperidade, de riqueza e tal, às vezes com a própria imagem. Não, mas eu tenho que esticar o nariz, eu tenho que encurtar o nariz, não, eu tenho que cortar aqui, não, eu tenho que fazer ali, não, eu tenho que crescer não sei aonde. Não, mas ainda tá, não sei o quê. E onde que isso para? Não para nunca. Não para nunca. Onde seria uma coisa estética, que às vezes a pessoa tem um problema, tem muita mama, a mulher, e aquilo está dando problema de coluna, uma coisa, beleza, ok e tal. Ah, mas eu não posso fazer porque de repente meu seio é flácido, não, tá tudo bem. Mas 6, 7, 8, 15, e muda tudo, e muda a cor, e muda o tamanho, e muda. Então, assim, eu sinceramente, eu cheguei a hora de falar o seguinte: gente do céu, eu estou no lugar errado. Chamei o pessoal e falei: gente, eu vou embora. Aí, pai, o que foi? Eu falei: não, para mim deu já aqui. E antigamente a gente saía para um boate, para isso aqui, você tomava fora, você tentava de todo jeito, você andava a pé para levar a menina 600 quarteirões do outro lado da cidade, voltava feliz e tal. E hoje o povo, porque me deu um fora, porque eu não tenho isso, a pessoa se mata. O namorado que termina com a menina mata. O cara mata, a menina mata a namorada porque... É muito grave. Está muito perdido, pastor. É muito grave. Está muito perdido. Hoje, esses dias agora, eu estava vendo uma situação que um pai tomou o celular de uma menina de 16 anos. A menina matou o pai. Eu vi. Para o senhor ter a noção da gravidade. O pai toma o celular. A intenção do pai tomar o celular não é de machucar a menina. Lógico que não. Se o pai está tomando o celular, é porque o celular está tomando espaço de alguma coisa. Então, assim, a correção de um pai trouxe a morte para ele mesmo. Porque a menina valorizou mais o celular que o pai tomou do que a própria presença do pai. Então, para mim, resumindo o que é prosperidade, é quando eu, Filipe Diogo, eu olho e falo assim: eu tenho uma família bem. Minha situação financeira está equilibrada. Minha profissão está equilibrada. Eu olhar em todas as áreas, meus filhos têm saúde, minha esposa tem saúde, eu tenho saúde, meus pais estão com saúde, meus avós estão com saúde, os meus amigos estão com saúde. Então eu falo, eu sou próspero, porque tudo está bem. Nem de mais e nem a menos. Está tudo bem. Perfeito. Eu acho que isso é prosperidade. Prosperidade para mim é isso aí. É eu olhar hoje e falar assim: minha casa está bem. Meu filho está bem. Seu filho está com saúde. Sua esposa está com saúde. Sua esposa está com saúde. Seus filhos estão com saúde. Você está com família. Está todo mundo bem. Isso é um cara que fala assim: eu sou próspero. Porque está tudo, graças a Deus, está tudo bem. Então, hoje tem muitas pessoas que estão querendo e estão trocando riqueza por prosperidade. Tem pessoas que são ricas, mas a família não está bem. Os filhos não estão bem. Eu tenho muitos amigos que são muito ricos, mas eles não têm mais o controle do filho, não têm mais o controle da filha, não têm mais o controle do casamento, não tem mais amor dentro de casa. Então, ser próspero estão falando, não sou bilionário, mas está bem, a família está bem, domingão, os filhos estão todos sentados na mesa, almoçando, todo mundo sorrindo, abraçando. Para mim, isso é prosperidade. É interessante que, assim, rapaz, como é interessante a gente ver a visão de cada um e raciocinar e refletir sobre isso, né? Porque, assim, eu acredito, pastor, que viver essa prosperidade é quase impossível aqui nessa terra. Nos termos, assim, que o senhor coloca como o que é necessário para ser próspero. A minha visão hoje é entender que eu decido ser próspero mesmo se nada vá bem. Agora fala, você está com demagogia, Eduardo. Você está com conversa para boi dormir. Você está mentindo para falar bonito. Mas eu te digo em sinceridade é o que meu coração sente. Você sabe por quê? Eu acredito que se eu for depender de tudo que está à minha volta para ser próspero,
Cara, Deus é tão maravilhoso, ele é capaz de me dar tudo isso com sobra, porque tudo é dele, isso aí ninguém questiona. Mas ele é tão bom que ele respeita a decisão do Glauco, do Júlio, do Felipe, que estão à minha volta. Se para mim ser próspero é você estar perto de mim, e se você decidir que o seu lugar não é perto de mim? Cara, eu tenho que ser próximo com você, longe de mim. Eu tenho que, sendo parte de Deus, compreender a decisão que você tem em relação a mim e não condicionar minha prosperidade a uma decisão sua. Eu não posso condicionar a minha prosperidade à compra da bicicleta. Na minha convicção de Eduardo, e eu confesso que isso é bem novo, é bem recente essa convicção. Eu pensava muito diferente há pouco tempo. Mas eu tenho aprendido que eu não vou condicionar a prosperidade. Hoje, prosperidade para mim é saciedade, e saciedade para mim é a presença de Deus. E a presença de Deus, ela pode me fazer sorridente na hora de ser degolado. Eu sei que isso parece muito uma conversa fiada, porque é muito difícil de viver. E eu sei que, dependendo da prova, eu vou ser o primeiro a correr. Eu tenho a maturidade e humildade para dizer isso aqui para vocês. Mas meu coração tem pensado assim. Pensado assim. É uma evolução, né, Eduardo? Eu não tenho essa evolução. Eu não posso dizer isso porque eu não sou assim. Mas eu entendo. Eu também acho que não dou conta. Mas eu tô querendo te dizer assim. É interessante, né, a sua fala de realidade, que é aquilo que você sente. Eu não consigo, até mesmo porque tudo aquilo que o pastor falou aqui, eu não tenho isso equilibrado. Eu não tenho os meus filhos todos na mesa, eu não tenho. Mas a gente tem situações, lutando, né? situações ali que, num contexto geral, mas graças a Deus não tem uma doença grave, Sim. não tem aquele negócio, não está passando necessidade, como tem muita gente. Nós não estamos lá no sul, com gente perdendo tudo, e aquele contexto e tal, para você pegar e falar assim, você perdeu tudo, você está lá, você fala assim, eu estou sorrindo aqui porque eu tenho Deus. Cara, isso na hora é difícil, hein? na hora ali, eu te parabenizo. Porque, de fato, esse contexto todo é uma luta diária. É uma luta diária. Você acha que os meus filhos viram isso todo? Papai, te amo. Não. Um sai para um lado, o outro não quer saber, o outro revolta, o outro... Você vai administrando. Você vai equilibrando, como o pastor diz. Agora, dali, tudo aquilo que vem, eu acho que vem de um aceite, né, Eduardo? Tipo assim, o senhor não quer... O senhor está me mostrando que não adianta com isso aqui, Júlio. Não insiste, jovem. Não insiste com isso aqui não, que não é para você. Eu estou te tirando, eu estou te livrando. Exatamente. Aí tudo bem, você consegue ali, de repente, a duras penas e tal. Mas dali você, obrigado, né? O senhor é demais? Não. Aí eu ainda tenho que evoluir muito. Eu vejo, né? Eu te acompanho, vejo aí a sua evolução do seu trabalho, da sua fé, de tudo aquilo que você vendo, ouvindo, inclusive o podcast de vocês aqui, o estudo da Bíblia. Eu sou Onde que eu fui ler a Bíblia? Quando eu adoeci. Olha aí. Quando eu adoeci, tá lá. Cara, e os Salmos? Aí você me perguntar, às vezes você vai me falar de coisas que eu vou dizer para você, gente, ó, não sou estudioso, pastor, não sou conhecedor. A gente vê ali passagens bíblicas maravilhosas, né? Sim. Mas assim, na hora que eu li o Salmo, daquilo que ele te mostra, cara, de tanta coisa que você está passando, e ele como se fosse assim, deixa eu te falar, jovem. Vem conversar comigo. Vem aqui, senta aqui, deixa eu te contar. Aqui, isso aqui vai passar, cara. Calma. Tem tempestades na vida um negócio que nos aproxima de Deus. Demais. Os discípulos estavam dentro de um barco, o vento começou a bater, Jesus estava dormindo. Não sei se o senhor já leu essa passagem. Jesus chama os discípulos para atravessar para ir para Gadara. Só que quando eles entram dentro do barco, eles tomam a frente do barco e Jesus vai para a popa dormir. Porque eles tomaram a direção. Porque muitas vezes na nossa vida, Jesus nos convida para ir. Só que quando entra no barco, nós tomamos a direção. Os discípulos tomam a direção. Jesus vai dormir. Só que no meio do caminho, o vento começou a bater.
O vento começou a bater. Meu desespero. Quando o vento começou a bater, os discípulos, Chama já. cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus acorda. E às vezes Jesus permite a tempestade para que você lembre. Acorde. Eu estou no barco. É isso. Exatamente. Às vezes Jesus permite a pandemia. Porque o Covid-19, se Jesus quisesse acabar com ele em 3 horas, começou 3 horas o Covid, espalhou para 1000 famílias. E fala, não, chega. Uma palavra de Jesus acabava com tudo. Só que Jesus permite a tempestade para que pessoas se aproximem dele. Opa! Nação brasileira esqueceu que Jesus está no barco. Então deixa eu permitir esse Covid. As igrejas se fecharam. Quando as igrejas se fecharam, todo mundo, ai, que saudade de ir para a igreja. Quando eu orava, quando eu lia a Bíblia. Opa! Muita gente começou a lembrar de Jesus. As tempestades vêm para nos fazer lembrar. Opa, Jesus está aqui. Os discípulos começou. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Acorda ele, acorda ele. Quando Jesus acorda, os discípulos assim, o senhor não se importa que nós pereçamos? Aí Jesus falou o que para eles? Homens de pouca fé. Pronto. Basta, né? A água estava entrando dentro do barco. Aquele tumulto todo. Os discípulos... Ô Jesus! Jesus acorda e fala assim, vento, acalma-te. Olha, o poder da palavra. Os discípulos dizendo, a água está entrando. O senhor consegue ver a água, Glauco? Ixi, tem hora que ela vai quase no nariz. O senhor consegue ver a água? O senhor consegue ver a água, doutor? O senhor consegue ver a água? Ah, por vezes. Consegue ver a água? Como por vezes. E o vento? De jeito nenhum. O senhor consegue ver o vento? Não. Quando Jesus acorda, os discípulos estão apontando o problema. A água está entrando no barco, nós vamos naufragar. Jesus acorda, repreende a água ou o vento? O vento. Jesus repreende o vento. É o que não se vê, né? É o que não se vê. Hã? Né? É o que não se vê. Jesus repreende o que eles não estão vendo. Porque o problema não são as coisas visíveis. Mas as invisíveis. O problema são as coisas invisíveis. O problema não é a água que você está vendo. O problema é o vento que você não vê. Fato. E às vezes nós queremos aderir ou culpar algumas tempestades na nossa vida pelas coisas visíveis. Só que o problema não são as coisas visíveis. O problema são as invisíveis. Jesus acorda e não repreende a água, repreende o vento. Quando Jesus repreende o invisível, o visível se torna calmo. A água para. Porque o problema são as coisas invisíveis. Então, o problema não é o esposo, o problema não é o trabalho, o problema não é a vida. O problema são as coisas invisíveis. Quando Jesus repreende o invisível, o visível se torna calmo. Então, às vezes, nós precisamos que Jesus nos direcione a que essas coisas invisíveis que nós vamos... Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes da maldade. Entendo. Pastor, e para mim, eu estou vivendo a minha vida, não estou preocupado assim com espiritualidade, não consigo ver o invisível. Ao me deparar com a dificuldade, como eu devo agir para conseguir reunir força ali para poder passar por aquele momento? Jesus, acorda, Jesus. Acorda, Jesus. A Bíblia diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. Jesus acorda. Irmão, esse grito dos discípulos não é grito de amor, é grito de desespero. socorro, desespero. Acorda, acorda, acorda que nós vamos morrer. É interessante, pastor, que o Cristo, Deus, devia e é a nossa primeira escolha e acaba sendo a última, né? É verdade. É quando não tem mais jeito. Agora, quando nós clamamos, o poder do clamor, ele faz Deus se levantar do trono. O poder do clamor. Quando nós clamamos a Deus, Deus se levanta do trono. E isso é muito forte, é poderoso. Por quê? Porque teve várias circunstâncias na Bíblia que nos mostram que Deus estava sentado. O diabo tenta querer ser igual a ele, igual a Deus,
Deus só dá uma ordem ao anjo, o anjo manda Satanás e o seu terço diante do céu. A Bíblia diz que Deus está sentado. Ele nem levanta. Nem levanta. Ezequiel, quando vê Deus na beira do rio Quebar, Deus está sentado numa visão. Isaías, quando vê Deus, a Bíblia diz assim, ó, no ano em que morreu Reusias, eu vi o Senhor assentado em seu alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. João, quando vê Deus, ele diz ao que está assentado, e ao Cordeiro seja toda a honra, glória e louvor. Então são passagens marcantes da Bíblia. Satanás tentando fazer uma rebelião, Ezequiel vendo ver Deus na beira do rio Quebar, numa Babilônia, um cativeiro, João vendo Deus, Isaías em uma visão, Deus está assentado em todas elas. Mas o salmista Davi, que o senhor falou de Salmos, vai dizer que quando um justo, eu não estou falando de cristão, eu não estou falando de espírita, eu não estou falando de católico, eu não estou falando de evangélico, a Bíblia diz assim, ó, quando um justo abre a boca para clamar, Deus se levanta do trono para ouvir. É o doutor lá, lendo a palavra, e ele lendo a Bíblia, na enfermidade, mas ele lendo e dizendo, acorda, Jesus, que eu preciso ser curado. Acorda, que eu preciso ser curado. Eu não posso ficar desse jeito. Quando um justo abre a boca, Deus se levanta do trono. Fala, opa, eu vou curar aquele homem. E em 2024 ele vai estar testemunhando do que eu fiz na vida dele. Então, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que talvez a gente não sabe até onde esse vídeo vai chegar. E Deus vai permitir pessoas serem edificadas. E eu tenho certeza que você que está nos ouvindo agora, se você clamar, Deus é poderoso em se levantar. Porque do mesmo jeito que a tempestade se levanta, Deus também se levanta. E é interessante dentro dessa fala sua, é que por vezes nós podemos pensar o seguinte, mas eu não sou justo, eu não vou ser ouvido. E eu lembro da passagem de Jó, do que Deus diz sobre Jó quando diz que ele era justo. Sabe qual que era a característica de Jó, que aos olhos de Deus fez ele achá-lo justo, vê-lo justo? Fugia da aparência do mal. Só isso. Ele não era perfeito, ele era um pecador, mas ele fugia do mal. Ele fugia da aparência do mal. E isso o tornou justo aos olhos de Deus. E nós estamos fugindo da aparência do mal ou nós estamos procurando ele? E complementando aqui o ponto que o pastor Felipe falou, acho que ainda tem mais uma questão que, mesmo no clamor daquele que a gente pede, que a gente ora, que a gente grita, desespera, às vezes você não vai ser atendido. O silêncio. Você não vai ser atendido. Por quê? Por quê? Porque eu não sou merecedor, porque ele quer me punir, porque... Meu amigo, às vezes você tem que passar por isso aí. Eu tô com a minha mãe com Alzheimer. Já pedi para ele lá. Ajuda aí. Misericórdia para ela. Até hoje... O senhor falando da mãe do senhor, eu tô com a minha mãe com lúpus. Pegou a pneumonia no Covid, internou, falou assim, a mãe vai descansar. Meu Deus. Não pegou o Covid, não sei o quê, no meio da UTI do Tempestade. Marlene tá viva. Olha aí. Marlene continua. Eu vou questionar. Aí você fala, não, mas você não pediu para Jesus acordar para livrar sua mãe desse sofrimento? Ele entende que não, ué. O que eu posso fazer? Eu tenho que aceitar, continuo cuidando, trazendo o máximo de conforto que eu posso para ela, porque ela fez tudo para mim. Sim. A minha vida inteira, só estou aqui graças a ela, principalmente. A minha esposa, os meus filhos também, mas em geral é a minha mãe. E eu não fui atendido. Então, acho que a gente também tem que pensar que, às vezes, por mais que você tenha fé, que você peça do fundo do seu coração, mas, de repente, não é a sua vontade, não, filhão. Não é só a sua. Vai ser a dele também. E aí, vou me revoltar. Eu ganhei um livro, quando eu estava doente, que chama Quando o Sofrimento Bate a Sua Porta ou Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta. Aí tô lendo. A gente tá lá, né? Tá vagabundando em casa. Tô lendo, tá.
E o detalhe desse livro é que ele fala que tudo nosso tem que ter um porquê. Por que sua mãe foi ter lúpus? Por que minha mãe está com Alzheimer? Por que minha mãe não descansa? Por que eu não consigo comprar bicicleta? Por que eu não tenho prosperidade? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Meu amigo, não tem porquê. É para você. É seu. A brincadeira do pastor da Ferrari, receba também. Receba também. É seu isso aí, cara. Como que é, por que é, como que foi, logo eu. É você, ué. É você. Então, a questão nossa, acho que nessa palavra, nesse bate-papo nosso aqui hoje, para mim, o que engrandece e reforça sempre para mim é isso, da gente ter resiliência, da gente, se eu não consigo ser forte o suficiente, procura quem consegue te ajudar. Reagir, né? Procura um amigo, procura o seu pai, procura sua mãe, procura um pastor, procura um padre, procura uma pessoa de conhecimento que te traz. Eu tenho um amigo espírita em Minas, meu amigo, o nome dele é José Gomes, Glauco. Certa vez, pastor, eu entrei no supermercado com a minha mãe, com a minha mulher e com o meu filho pequeno, que hoje está com 24 anos, que é o Leonardo. E quando a minha mãe entrava com esse menino no supermercado, tudo aquilo que ele queria, ele pegava. Tudo aquilo que ele queria, ele pegava. E ele deu um azar, que na hora que eu voltei assim por trás dele, assim, ele estava dando um show, esperneando, batendo no chão, porque a minha mãe não tinha comprado o Kinder Ovo na época, que era um sucesso. Se vocês lembram, né? Eu olhei aqui no chão assim, falei assim, que isso? Ah, que é minha... Levanta. Para de chorar. Dei nele um beliscão, dei nele uma chamada. Minha vontade foi de arremessar aquele menino na cor de Kinder Ovo ali, na hora. Aí peguei e falei assim, não, que chegar lá em casa, Léo, vou te mostrar como é que a coisa funciona, meu filho. Você dá um espetáculo desse que você deu aqui. E botei esse menino no colo e tocou ele no colo. Assim, eu ia chegar lá em casa e ia ser naquele dos tempos passados, né? Não é hoje que você não pode, né? A lei da palmada, o negócio nosso era o sistema era meio diferente, meio bruto. Aí, do nada, Glauco, me chega o José Gomes. Do nada, pastor. Do nada. Do nada. Ele chega, e aí, Zé, eu fui para cumprimentar ele assim, ele, Zé, que criança maravilhosa, e tirou o Léo do colo. Eu falei, não, Zé, me dá ele aqui e tal. Ele, olha só, Júlio, perfeita. Que criança linda, bonita. Não, Zé, me levou. Para que você está com pressa? Está passando a compra aí, ué. Enquanto eu não acalmei, cara. Enquanto eu não acalmei ali, ele não me devolveu o meu filho. Aí virou e falou assim, bom, agora toma o seu filho e agradece, né, Júlio? Você tem um filho perfeito. Eita, vem o Zé, né? Tá bom. Tá certo. Aí, fui pra casa, não briguei, não bati, conversei e tal. E perguntei pra ele, ô Zé, quando você tá no mercado ali, ele falou assim, ô Júlio, eu tava passando na rua que chamava Avenida 1º de Junho e era pra eu entrar lá. Era pra eu te encontrar, era pra eu pegar o seu filho, que eu tinha que fazer aquilo lá. Tinha alguém lá. E esse alguém era você. E é o tipo do cara, pastor, que você pode estar feliz, pode estar triste, você pode estar revoltado, você pode estar querendo matar Deus. Você chega no Zé Gomes, você dá um abraço nele. É aquela paz, cara, aquela transferência de espiritualidade muito boa. Então, assim, por que eu estou dividindo isso aqui com vocês? Que não interessa de qual religião seja, gente.
a gente tem sempre pessoas... Eu sou um cara... Todo mundo fala, né? Amigo, vocês falam de amigo, que se você conseguir encher a mão... Cara, eu tenho as minhas 2 mãos, os meus 2 pés, de vocês aqui, de amigos aqui, ainda sobra. De pessoas que eu posso procurar, que eu posso contar, na parte boa, na parte ruim. Então, assim, se tem uma prosperidade maior que essa, eu desconheço, né? Onde a pessoa vira e fala assim, você é muito querido, Júlio. Assim, e tal, às vezes as pessoas querem estar perto de você. Eu falei, cara, sinceramente, o cara igual Eduardo, é um cara que qualquer hora que você chama, que você senta para conversar um papo, a gente começa a conversar, dá 5 horas nós estamos falando, e eu não conheço assim da vida. E o papo é como tá aqui, já acho que já deve ter passado. Já passou da hora que a gente está conversando. Então, assim, Vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. o que eu deixo assim, de contribuição para essas pessoas de hoje aqui nesse propósito, se você está com dificuldade, se você está triste, se você está com depressão, se está com problema, se você acha que a sua vida não tem um porquê, não tem um sentido, meu amigo, eu sei que hoje a realidade do mundo é outra, eu sei que hoje as pessoas deixam, às vezes, de viver aquilo que ela tem dentro de casa para viver a vida dos outros. Diga-se de passagem, não sei nem se pode falar aqui, é Big Brother, é casa de não sei o quê, é coisa, o nego passa 4, 3 horas assistindo, acompanhando a vida dos outros. Esquece a dele. E comentando, e vivendo, e torcendo. E esquece de torcer por si mesmo. Por se preocupar por si mesmo. Então, eu acho que é um pouco disso, de ter essa resiliência, saber escolher com quem você fala as coisas, porque muitas das vezes também, se você procurar a pessoa errada, ainda fica pior. A pessoa ainda vai se aproveitar da sua fragilidade, vai se aproveitar daquele momento que você está passando e, de repente, vai piorar a sua situação. Então, tenha esse discernimento, peça a Deus ali para te ajudar. E você não crendo, né, o que eu torço para que você mude de pensamento e de ideia, que você tenha pelo menos temor a Ele, que isso está faltando muito hoje, por tudo aquilo que a gente vê, assiste, ouve. Procure pessoas do bem. Tem tantos aí, Felipe, Glauco, Eduardo, aí por aí, você só tem que saber escolher. Porque uma coisa a gente ainda pode fazer. Uma coisa, você pode ser o cara mais pobre do mundo, o cara mais rico do mundo, mas você escolhe com quem você quer andar e com quem você quer se relacionar. Ainda não tiraram isso da gente, não. Mas isso você escolhe. Eu não quero ir num programa, ninguém vai me obrigar. Eu não quero sentar aqui com o Felipe, porque o Felipe é pastor evangélico e eu sou católico. Eu não quero sentar com o Glauco, é espírita. Eu quero demais. Faço questão, inclusive. Aí você fala assim, você não foi lá no programa, Eduardo, você não foi lá Você fez falta, Júlio. E, cara, uma oportunidade, foi um cara, o Felipe, um cara espetacular. Inclusive, E aí você perde. Você perde as oportunidades, você perde a oportunidade de conhecer pessoas que você, às vezes, nem imaginava. E aquela pessoa ali faz fluir a sua prosperidade, faz você ir num lugar que você sempre quis ir, você nunca esperou, e você acaba indo. Você não esperava que o seu negócio dependesse daquilo ali, mas o Felipe, cara, eu conheci um advogado aqui da área trabalhista lá, e pode ser a solução do seu problema, o cara é sério. E de uma hora para outra, mas o Felipe me indicou, você foi no programa, você foi. Isso aí eu acho que também faz com que o resultado do equilíbrio, muito bem pontuado aqui por você, Felipe, venha para a gente, na vida da gente. E esse desequilíbrio sempre vai vir, porque o ciclo, ele muda, né, Eduardo? A doença vem, a morte vem, a falta vem, o desespero vem, né? A dor, nossa, e como vem, né? Desculpa. E às vezes a gente não está preparado, cara. E precisa de alguém para poder dar o Ela não avisa, né? Ela não avisa. Às vezes você está no boteco lá, igual estava. E aí? E se eu não estivesse ali? A hepatite C te mata silencioso, não. Você vê que você está urinando sangue
evacuando sangue, e você tem pouco tempo ali, tchau, obrigado. Vamos lá sentar com o Papai do Céu. Partiu. Foi lindo, né, a sua participação. Obrigado, né, vocês terem vindo, mas vamos subir. E às vezes Deus armou uma brincadeira. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso não, Felipe. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso, cara. Entendeu? Eu não Com tenho certeza. dúvida disso. Era para estar ali aquele dia. Era pra estar. Eduardo, e Glauco e Felipe, eu não posso deixar de contar duas situações que aconteceram comigo nesse período que eu estava doente. Prometo que não falo mais nada. Mas as pessoas às vezes duvidam do milagre, né? Minha mãe, ela era devota demais do Divino Pai Eterno. E quando eu adoeci, aí a mãe da gente fica louca. Fica pior que a gente. Exato. E aí, quando ainda eu não estava sentindo os efeitos da medicação que eu tomava, porque a doença, como eu disse, ela é silenciosa. Uhum. Você não sente os efeitos, né? Eu não teria feito esses exames específicos do fígado se não fosse a brincadeira. Sim. E aí, antes ainda de tomar, minha mãe fez uma novena e engarrafava a água que ela colocava lá para benzer a água na coisa e falou assim: meu filho, você leva isso aqui, você vai em Belo Horizonte, você toma banho com ela. Toma banho para você vai ficar livre disso. Tá bom, mãe, tá bom, vou levar, vou tomar banho e tal. E não levava. Finalmente, é hora que eu tô saindo para BH lá. Toma as garrafas, leva. 2 garrafas de 2 litros. Tá bom. Vou levar. Na sexta-feira, escutando, hein? Na sexta-feira, eu ia toda segunda para Belo Horizonte, voltava toda sexta para Divinópolis. Na sexta-feira, morava lá com mais 2 colegas, que a gente dividia um apartamento lá. Também trabalhando na mesma empresa. Eu peguei e falei, cara, vou ferver a água, da mãe para tomar banho, porque se eu voltar com essas garrafas para lá, ela vai me xingar. Peguei aquele marmitex de alumínio fininho, Uhum. botei ele mais alto, coloquei no fogo e fui para mornar a água para tomar banho. E na correria e tal, não sei o quê, fui para trabalhar. Nossa. Fui para trabalhar, trabalhei, 4 horas Divinópolis, mulher, os meninos, cervejinha, tirar gosto e tal, dormi. Sábado, na hora que eu acordo assim, 6 horas, falei, cara, a panela. Eu não desliguei a panela. Liguei pro Pereira, que um dos caras, 6 horas. Pereira, desculpa aí te acordar, cara. Você foi na cozinha? Juro, não. Você desligou a água que eu coloquei no fogo? Não. Cara, deve ter fervido a água, apagou o fogo e o gás está comendo lá. Aí liguei para a menina que era responsável, que morava no prédio, em outro andar, tal, que era a Raquel, e pedi a ela, Raquel, você está no prédio ainda? Não, Júlio, eu estou no posto, saindo para a Conselheira Lafayette. Falei assim, pelo amor de Deus, volta lá, arromba o apartamento, não risca celular, fósforo, nada, porque o gás deve estar vazando lá desde cedo. Você não sentiu o cheiro? Não, eu falei, não. Nossa. Mas volta lá, pelo amor de Deus, não, estou voltando, chama o corpo bombeiro. Pá, estourou a porta, estourou não sei o quê. Resultado da porta aberta, Felipe, me conta. O fogo aceso e a panela em cima. Seca. Nem queimar por baixo, ela queimou. O que é isso, cara? Nem Tô te quem- falando aqui, ó, tô todo arrepiado. Nada. E aí? Aí os caras, né? A água deve ter secado agora, e ia começar enfim, aí veio um monte de explicação que para mim é uma só, né? Eu tenho para mim que é um milagre um negócio desse, não tem outra explicação. Porque se você colocar uma panela de ferro dessa grossura no fogo ali, 2 tempos você tá pegando fogo. Teve essa passagem. E a outra é que a igreja que a gente ia lá não é uma igreja, quando a igreja é maior é uma
Catedral. É um... Paróquia. Gente, fugiu a palavra. É maior. É um... Não sei. Santuário. É um santuário. Boa. É um santuário lá de Nossa Senhora Aparecida, lá em Divinópolis. E o padre que fazia lá, rezava uma missa da família, esse padre, que é o padre Krishna Shankar, ele colocava cerca de 15 mil pessoas a 20 mil pessoas por missa. Ixi. Muita gente. Aqui, assim, ó, uma rua cheia de banco, entre a igreja e a rua cheia de banco, a igreja com os bancos de madeira, os banquinhos todos para lotados, entre a igreja e a quadra lotada e a quadra lotada. E o Julinho estava lá. E eu fui na missa da família, que eu estava doente. Eu tinha acabado de saber que eu estava doente e tal, meu irmão desesperado, o João Júlio e tal. Tem uma hora lá que vai ter uma consagração à Nossa Senhora, e você pede, cara, pede que o milagre vai vir para nós. Aí, na hora que deu o momento, apagou as luzes e tal, e eu fui para pedir, eu estava num canto, assim, bem escondidinho de todo mundo. Aí eu falei assim, cara, eu não vou pedir. Eu não vou pedir porque eu não estou passando mal ainda, eu não estou morrendo, deve ter um monte de gente que está pior do que eu não vou pedir, não. Se tiver, só achar que tem que vir, eu tô aqui, né? Eu recebo. E lá eu fiquei, eu não pedi. E o meu irmão no chão, meu Deus, meu irmão. Aí, já terminando assim, ele pegava uma rosa ou uma capelinha com Nossa Senhora para te entregar, para falar que simbolizar a graça que você está recebendo. Aí, no que está quase terminando, a senhora chegou assim, me bateu assim, com a cabeça e falou assim, ó, minha mãe pediu para dizer que você vai ficar curado. Aí, meu irmão, meu Deus, que desespero e tudo. Eu falei assim, nossa, forte, hein? Forte demais. Eu falei, muito obrigado, eu recebo, eu aceito, tal. E nisso, no meio de 20 mil pessoas. Tá bom. Eu passei aí nessa missa com muita, né, ia muito devagar, sentava, um monte de gente me bajulando, claro. Quantas rosas que eu recebi, pastor, indo na missa com 20 mil pessoas sentando em lugares diferentes durante a minha doença? 15 rosas em lugares diferentes. Um padre veio e me deu, o outro ministro veio e me deu, e todos assim, você está curado. Olhei. E quando eu não recebi, a minha mulher estava lá e falou assim, você está curado? Ela falou assim, não sou eu que estou doente, então entrega para o seu marido e fala para ele que está curado. Olhei. Aí eu vou duvidar, eu vou dizer que, meu amigo, eu só tenho que agradecer mesmo a Deus e a tudo aquilo que a vida nos dá, porque não é todo mundo que passa pela tribulação e que aceita. É verdade. Muitas vezes você vai se revoltar, por que eu estou doente, por que eu tive isso, por que eu estou assim, por quê, e você não vai ter resposta, meu querido. A resposta é essa, é porque é para você. Aceita. E tira disso a coisa boa. A minha coisa boa foi essa, de estar aqui hoje para poder falar isso aqui. É isso. De poder dizer que eu fui dar valor na minha mulher depois disso, cara. Até casei com ela, surpresa, sem ela saber que ela ia casar. Né? Então, assim, tem coisas que você acaba por fazer que muitas vezes você não está vendo uma oportunidade que você está tendo. Oportunidade que ótimo, hein? Remédio, injeção, doença. É oportunidade. É oportunidade de você valorizar aquilo que você nunca valorizou. De você se aproximar de quem você nunca se aproximou. De dar valor, às vezes, naquilo que você sempre achou ruim. Era insignificante, né? Eu acho o seguinte, para encerrar, acho que nosso tempo já está... Desculpa, não, foi ótimo. Eu acho que esse é o propósito. Nós atingimos o nosso propósito. E é sobre o propósito. Eu queria começar a falar sobre plenitude, né, para chegar em propósito. Plenitude, quando a pessoa é plena, é quando a gente conversou muito sobre isso, quando nenhum dos intempéries, doença, condição financeira, te abala. Né? Então você está pleno, você não depende das coisas externas, e isso a gente ainda não vive, a gente vai alcançar um dia,
Mas eu quero falar assim, para eu alcançar essa plenitude, para eu alcançar essa felicidade, a gente precisa de um propósito. E nesse propósito, eu acho que cada um, se nós se propormos ser agente transformador, como vocês se propor, você principalmente depois que levou uma burdoada dessa doença, você se propôs ser um agente transformador na vida de muitos. Com certeza. O pastor, na hora que ele se propôs a dedicar a Deus, a Bíblia e tal, ele tem um propósito. Ele se propôs a fazer, a levar a palavra àquelas pessoas que precisam. O Eduardo, no seu processo de transformação contínua, que ele comentou aqui para nós, que foi recentemente, que ele está virando a chave da cabeça dele, ele está fazendo um propósito e criando esse podcast para alcançar muita gente. Então, se a gente for nesse ritmo, ter um propósito na vida de ser um agente transformador na vida de muitos, cara, não tem como a gente não ser feliz. Não tem como a gente não ser feliz. Posso passar por doenças, posso passar por condições financeiras ruins, posso dizer, cara, mas você tem um propósito. E eu vou ser agente transformador na vida de alguém. E isso vocês estão sendo. Nós estamos sendo agente transformador na vida de muitos. E aí vem uma diferença entre legado e herança. Principalmente quando a gente fala em filhos. Qual que é a diferença entre legado e herança? Herança a gente deixa para alguém. Legado a gente deixa em alguém. A gente deixa o que há de melhor de ti na pessoa. Eu deixo, o meu legado é o que há de melhor em mim nas outras pessoas. Quando eu morrer, como eu vou ser lembrado? Isso é legado. Quando o pastor morrer, como é que ele vai ser lembrado? Como você morrer, como é que você vai ser lembrado? Como o Eduardo morrer, isso é legado. Porque eu deixei, eu transformei, eu fui um agente transformador na vida de alguém. E eu acho que não tem felicidade, não tem riqueza melhor do que você, muitas vezes, ou quem acredita num plano espiritual, ou no céu, ou em qualquer lugar, fala assim, eu fiz o meu propósito, eu deixei um legado, eu fiz alguma coisa na vida de alguém. Eu cumpri minha missão. Eu cumpri minha missão. Então, eu acho que é uma das maiores felicidades, maior propósito, maior plenitude que a gente muitas vezes pode ter na vida. Maravilha. É um show. Pastor, deixa o seu contato, onde as pessoas te acham, caso queiram entrar em contato contigo. E, doutor Júlio, apresenta seu projeto também, nesses minutos finais que a gente está colocando. Queridos, nós estamos através do Instagram, né? PR Felipe, Filipe, Diogo, Pastor Felipe Diogo. E tem também o WhatsApp, né? 64981500804. Vai ser um prazer estar com vocês. Foi um prazer estar aqui nessa mesa, né? Rapaz, a gente sai edificado, aprende muita coisa, né? E vemos que Deus é a base de tudo. Amém. Obrigado, Eduardo, obrigado, Glauco. Obrigado, doutor. Sua experiência de vida nos motiva a caminhar mais, né? Amém. Da minha parte, a mesma coisa. Eu agradeço aqui ao pastor Felipe, agradeço aqui a oportunidade que o Eduardo, o Glauco aqui nos deram aqui hoje, né? O Instagram é o JVEC Advogados, o escritório está na T3, a gente fez uma fusão recente entre a JVEC e a SS Advogados, estamos trabalhando aí, atendendo os empresários no segmento, principalmente no trabalhista, daqui que vocês precisarem, a gente está à disposição. Tem o meu Instagram pessoal também, que como eu disse aqui, eu tenho que ver, que eu não sei de cor, mas é o JVEC DE Souza com Z. É o meu Instagram pessoal. E o meu telefone de contato é o 62986607572. Se você, empresário ou pessoa física, e tiver algum problema trabalhista e a gente puder ajudar, a gente está lá à disposição. Muito obrigado aqui mais uma vez pela oportunidade e pelo convite. Foi honroso estar aqui com vocês, apesar de não entender ser merecedor de estar aqui, mas Eduardo esse cara é complicado. Muito obrigado a cada um de vocês que estão conosco nesse programa. Obrigado. Felicidade e paz. Paz para todo mundo.